Um estudo da Associação Médica Americana constatou que o novo coronavírus pode causar danos à saúde do coração. Quem vai explicar para a gente o assunto é o médico cardiologista José da Silva Leitão, que está comigo ao vivo pela internet. Boa noite, doutor. Esses estudos já apontam justamente isso, quer dizer, que há uma influência também, um agravamento em pessoas que já tinham, por exemplo, problemas do coração e uma consequência até depois da cura pela Covid. Boa noite. Exatamente. O que é que tem se mostrado? Os trabalhos mostram que 40% dos pacientes internados com Covid são cardiopatas. Então, esses pacientes, eles acabam evoluindo com complicações maiores. São pacientes de alto risco. São pacientes que necessitam de cuidados maiores e necessitam de um isolamento maior, com mais efetividade, necessitam de cuidados maiores. Normalmente, esses pacientes acabam descompensando seus quadros. Por quê? Porque o vírus ele atua de forma direta no coração. Esses receptores que são encontrados nas células do pulmão também são encontrados nas células cardíacas. É um dado interessante. E o vírus acaba entrando nessas células, causando uma reação inflamatória importante. Então, se você já tem seu coração comprometido, imagine você receber esse vírus no coração, já que não funciona de forma adequada, acaba piorando ainda mais esse quadro de insuficiência cardíaca. Então, são pacientes que podem evoluir com a forma grave da doença. E há estudos também apontando, por exemplo, quem não tinha nenhum tipo de problema no coração, de repente, ao contrair a Covid-19, pode, no futuro, desenvolver problemas também cardíacos? A depender do que aconteceu com o coração do paciente. Por exemplo, mesmo pacientes que não possuem uma cardiopatia prévia, se o vírus causar uma reação inflamatória importante, ele pode até acarretar choque cardiogênico ou mesmo um infarto agudo do miocárdio. Porque essa reação inflamatória ela não é só no coração, claro, em todo o organismo. Ela afeta também outros órgãos, mas no coração em específico ele pode trazer sequelas graves. Como eu falei, ele pode acarretar um infarto e esse paciente evoluir com insuficiência cardíaca já após o Covid. Perfeito. Doutor, e aí o alerta fica até maior, né, para os pacientes, né? A gente já tem os grupos de risco realmente para a Covid-19, por isso que não se resume apenas a idosos, pelo conta da doenças como hipertensão, diabetes e etc. Acometerem mais idosos, né? Essa população é a mais, que merece maior atenção. Mas quem tem problemas no coração também deve ter um cuidado redobrado e fazer realmente o que está sendo recomendado, que é o isolamento, né? Exatamente. O que é um dado interessante, porque algumas pessoas pensam até que os pacientes que possuem problema no coração, eles têm uma facilidade de adquirir o vírus. Isso não é verdade. Esses pacientes, como eu falei anteriormente, eles correm um risco maior de evoluir com complicações durante a evolução da doença. Eles não têm uma facilidade de uma predisposição de pegar o coronavírus. Que fique bem claro isso também, para alertar a população. E, ao mesmo tempo, existem também as doenças cardiovasculares, mesmo fora desse período de pandemia. Tem um dado interessante de Nova York que aumentou o índice de 8 vezes de complicações por infarto, a morte por infarto. Por quê? Porque os pacientes tinham a clínica de infarto e não procuravam os serviços com medo de adquirir o coronavírus. Então, é um alerta também que fica à população. Outro cuidado, alguns pacientes que já são cardiopatas, eles estão deixando de tomar as medicações com medo que exista alguma interação da medicação com o vírus e evoluam com complicações. Não, pelo contrário, os trabalhos mostram que esses pacientes eles têm que fazer uso da medicação regular. O paciente que é hipertenso, que é diabético, que é cardiopata, ele não pode deixar de fazer uso da medicação para que ele não venha complicar e agravar ainda mais o quadro caso seja infectado com o vírus. Perfeito, doutor. Importantes orientações, essa questão da contaminação é importante reforçar também. Todos nós corremos o risco de sermos contaminados. A questão alguns podem ter uma evolução maior justamente por conta de outras doenças. Então, por isso que é importante reforçar o isolamento e os cuidados. Doutor José, muito obrigado pela sua participação ao vivo aqui no Cidade. Eu que agradeço.